No matter how far, don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, é sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje nós vamos recapitular algumas coisas que nós já falamos em outros programas, apenas para sedimentar, e algumas pessoas gostariam de entender melhor, são coisas novas, e eu vou recapitular então algumas coisas com vocês. Eu gostaria de começar repetindo a questão que eu sempre coloco, que nós somos únicos e somos, na verdade, uma união entre o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma. Isso é preciso que se compreenda de uma forma de que um não funciona sem o outro. Existem muitas pessoas que acham que nós somos só matéria e dão atenção só ao corpo, desprezam o espírito. Outras pessoas fazem o contrário, isso também existe. Elas dão atenção só ao espírito e desprezam o lado material. E não funciona, porque se nós somos uma união dos três, nós temos que valorizar, que supervalorizar os três pontos. A nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma são importantes da mesma forma para nós. Não existe a possibilidade de que um seja mais importante do que o outro. Se os três não estiverem funcionando bem, o conjunto não vai funcionar bem. Essa é uma grande questão. Ou seja, para nós termos uma boa saúde física, nós precisamos ter equilíbrio e harmonia nesses três fatores, nessas três partes nossas, né? O corpo é como se fosse uma veste da nossa alma. Há uma tendência de nós falarmos muito, não, todo corpo, toda matéria, toda pessoa tem uma alma. E eu não vejo muito dessa forma. Eu acredito que a nossa alma, num certo momento, num determinado momento da sua existência, sente necessidade, necessita para poder continuar na sua evolução, de adotar um corpo. Eu acho que a coisa, então, é dessa forma, não da outra forma invertida, como tem tendência a pensar. Então, temos que começar a perceber como o nosso corpo sendo uma veste da nossa alma. E essa veste, ela tem que estar bem, né? Se você mesmo, a nível do seu corpo físico, se você se veste, se você coloca uma roupa e a roupa não está apropriada, se é uma época de inverno e você coloca uma roupa de verão, você não vai estar protegido. Você não vai estar com a vestimenta adequada para aquela ocasião. Isso é a mesma coisa conosco. A nossa alma precisa de uma vestimenta adequada, que esteja com saúde, que esteja funcionando bem, né? E toda vez que essa vestimenta, por algum motivo, ela não está como deveria, né? Algum motivo tem. E aí tem que se trabalhar esse motivo para que ela venha se tornar, né, uma vestimenta completa para a nossa alma. Então, para isso, nós temos que cuidar do nosso corpo para que possa haver harmonia entre essa trindade que é corpo, mente e espírito. Para isso, essa saúde física, especificamente física, corporal, né, ela mais ou menos, existem outros fatores, nós vamos falar isso em outros programas, mas existe um fator, um tripé básico onde ele se sustenta. O fator primordial de interseção entre os níveis seria o sangue, né? O sangue é fundamental. A nível de qualquer doença, inclusive, tudo está no sangue. Não importa se a sua doença é no fígado, ou se é na cabeça, ou se é no pé, não importa. O sangue ele circula por todo o corpo e ele carrega essas informações saudáveis ou patológicas por todo o corpo. Então, um dos fatores primordiais para nós termos uma boa saúde, para que a coisa funcione como deveria,
né? Seria nós termos um sangue bom, limpo, desintoxicado, seria o termo mais adequado a isso. E esse sangue nesse estado, ele vai depender, eu vou pedir a imagem 1, por favor, Ronaldo, ele vai depender basicamente, no primeiro momento, da nossa digestão e da nossa respiração, né? É muito importante que nós temos um bom processo digestivo e é muito importante que nós tenhamos um bom processo respiratório, né? Na imagem 1, nós vamos poder ver esse tripé, né, que se forma entre o sangue, a digestão e a respiração. Esse é um dos primeiros passos que nós temos que dar no caminho de uma boa saúde, de um corpo funcionando como deveria, de uma veste apropriada para a nossa alma, né? E aí nós vamos falar em alguma coisa que seria um bom começo para ter, nós já falamos detalhadamente sobre isso, eu vou repetir um pouco, que seria um bom começo para nós termos uma boa digestão, para nós termos um bom processo digestivo, melhor dizendo, nós temos que ter, eu já expliquei que o nosso sistema digestivo, por exemplo, às vezes a pessoa, ela vai diariamente ao banheiro, aí ela pensa, não tem problema nenhum, e muitas vezes daí à frente ela aparece, muitos casos até com câncer de intestino. Por quê? Porque você ter um bom sistema digestivo não é só em que ele esteja fluindo cotidianamente, como é o caso. A questão é que as paredes do intestino se mantenham limpas, a sua absorção do alimento seja como deve ser, seja adequada. Então, é muito importante para isso que a gente promova a limpeza disso. É a mesma coisa que você ter uma louça suja na pia e querer lavá-la com água. Ela não vai sair a gordura dela vai continuar ali. Como é que a gente pode fazer essa limpeza, então, mais adequadamente no nosso intestino? É certo que todo mundo, ao deitar e ao levantar, principalmente, né? Ao deitar, nós devemos beber um pouco de água, mas ao levantar, um copo de água é uma coisa muito necessária, porque as gorduras no sono, elas ficam estáveis no organismo e elas vão começar a se movimentar novamente quando a gente acorda no dia seguinte. E se você tomar um copo d'água, você vai fazer com que isso tenha um processo melhor, a gordura não vai ficar tão acumulada. Só que se nós usarmos nessa água alguma coisa que vai funcionar como um agente de limpeza, de facilitador de limpeza, né? O nosso processo digestivo vai agradecer bastante, vai ficar muito satisfeito. E aí nós temos a imagem 2, que nós estamos relembrando a água com limão em jejum. É um copo de água morna com algumas gotas de limão. Eu não estou dizendo, é mesmo que você querer colocar o vidro de detergente inteiro na tua esponja quando você vai lavar um prato. Você vai botar um pouquinho do detergente para poder lavar adequadamente um prato. Se você não puser detergente, a sua água não vai lavar o prato adequadamente. Mas se você puser o vidro inteiro, vai fazer espuma demais e vai ser muito pior e menos do que o soneto, né? Então, algumas gotas de limão. Isso vai promover uma desintoxicação do sangue, porque o limão ele vai auxiliar no nosso processo digestivo, limpando as paredes do nosso intestino. Ele vai promover essa limpeza, a limpeza dos canais do corpo. E com isso, vamos lembrar que no começo eu falei da interação que existe, nós funcionamos em 3 níveis, então à medida que você tem o teu intestino, né, e eu me lembro que no programa eu falei até de uma frase de Epicuro, né, que a boa digestão está a fonte de toda a bondade humana. Se você fizer isso, esse uso da água morna com limão, de manhã em jejum, ela vai promover também uma limpeza nas suas emoções, ela vai trazer clareza mental, porque está tudo interligado. Aí as pessoas vão perguntar, mas faz isso, faz aquilo, vai te promover um processo benéfico geral, vai te ajudar a emagrecer, vai te ajudar a eliminar um monte de doenças, uma coisa simples. As pessoas não estão acostumadas
a ver soluções em processos simples, mas é uma fonte de cura, uma fonte real de cura, não é alguma coisa que vai dar um jeitinho, vai ajudar realmente no processo da cura. Então, eu espero que tenha ficado entendido. Um copo de água morna de manhã, a gente amorna um pouquinho da água, coloca algumas gotas de limão e toma em jejum. Aí vem a pergunta, vai ter quem pergunte, mas tem que tomar sempre, toma... É uma coisa, esse preparado aqui é um que você pode tomar todos os dias o resto da sua vida. Agora, é obrigatório? Não é obrigatório. Você pode tomar um tempo, você pode parar, e isso vai depender muito em função da tua necessidade, né? Se você está com problemas de saúde, aí você deve tomar realmente todos os dias, pelo menos enquanto tiver com esse processo, com essa patologia em andamento. Se você não tiver problema nenhum, vai te ajudar muito, até para dar clareza mental, para emagrecer, para uma série de coisas. Se você quiser tomar sempre, toma, não é obrigatório tomar todos os dias, não é imprescindível, mas seria bom de pelo menos algumas vezes por semana você manter esse hábito. Como existe uma série de hábitos saudáveis que nós devemos ter, esse é um hábito saudável que é conveniente à nossa saúde e ao nosso bem-estar de uma forma geral, até no bem-estar emocional, né? Um outro fator, né, que seria muito importante, vou repassar novamente, é a questão da respiração, né? Várias pessoas me ligaram, eu agradeço muito, né, a colocação das pessoas, e duas pessoas em particular, eu fiquei de repetir isso. Quero mandar um beijo para elas, a Osana e a Aparecida, para entenderem melhor como funciona esse processo respiratório. No nosso tripézinho, se o Ronaldo puder passar a imagem 1 de novo, a imagem 1, que no nosso tripézinho eu sustentei na digestão e na respiração. Então, fazer só o limão vai ser bom? Com licença, vai ser muito bom, mas... se nós conseguirmos aliar várias coisas nesse processo de... Com licença. Se nós conseguirmos aliar várias coisas nesse processo de cuidar da nossa saúde, nosso resultado vai ser muito melhor, né? E uma das coisas fundamentais, como nós vimos de novo no nosso tripé, além da digestão, é a respiração. A respiração é fundamental, completamente fundamental. Mesmo porque, à medida que você tem uma digestão boa, mas a respiração não está como deveria ser, ela vai até atrapalhar aquela digestão boa. Eu aqui falei no programa que a respiração vai afetar o nosso pH, e nós já vimos aqui em programas passados que o desequilíbrio do pH, o pH ácido, vai provocar a maioria das doenças, né? Então, a respiração, ela é uma coisa que faz parte da nossa vida física e da nossa vida emocional. Porque, na verdade, o que faz com que a maioria das pessoas tenha uma respiração invertida é a questão emocional. Eu vou mostrar como funciona uma respiração correta e posso falar sobre isso depois, do porquê que essa parte emocional é que faz com que nós tenhamos uma respiração invertida. Como funciona o processo respiratório? Aí viria a imagem 3, né? Nós temos aí o nosso sistema respiratório, né? Os principais elementos desse sistema, existem vários, vocês estão vendo na foto, mas é o diafragma e os pulmões. É nessa relação do nosso diafragma com os nossos pulmões, que vai haver essa troca respiratória, em que vai haver o nosso processo respiratório. Quando nós, aí vem a imagem 4, né? Quando nós respiramos, quando nós
colocamos, quando nós projetamos a nossa região abdominal para fora e estamos colocando o ar para dentro. Nós colocamos o ar para dentro e devemos projetar a nossa região abdominal para fora e automaticamente, vocês estão vendo aí na foto, o que vai acontecer? O diafragma vai descer e vai permitir que os nossos pulmões se encham de ar. Já quando nós colocamos o ar para fora, a nossa região abdominal, ela vai ser recolhida, ela vai para dentro e automaticamente o diafragma vai empurrar os nossos pulmões que vão se esvaziar. É assim que funciona o nosso processo respiratório. Eu tenho a foto seguinte em que eu coloquei para que vocês, ela destaca mais, né? A foto 5, ela destaca mais essa questão de que é o diafragma que vai descer, permitindo que os pulmões se encham de ar, e é o diafragma, na hora que sobe, que vai fazer com que esse ar saia e os pulmões, que eles esvaziem. É esse processo, é essa troca que faz isso. Pararem para observar, né, em vocês mesmos. Quando você leva um susto, por exemplo, ou quando você está zangado, quando você está aborrecido, a tendência é você segurar o teu abdômen. E isso faz, quando você segura o teu abdômen, né, isso faz com que o teu diafragma suba e os teus pulmões esvaziem. A maioria das pessoas vive, né, nesse estado de segurar o abdômen, porque isso é uma forma de segurar as emoções. E quando você faz esse processo, o ar que entra, ele simplesmente, o pulmão, naquela posição que eu mostrei na foto 5, o pulmão vai ficar naquela posição, ou seja, sentar na sua plenitude, e o ar vai entrar e sair, mas ele se mantendo naquele estado. Não vai haver uma circulação de oxigênio como deveria em todo o pulmão. Esse que é o grande problema. Por isso, às vezes, as pessoas dizem, teve problema no pulmão porque fuma. Tudo bem, eu não estou dizendo que fumar não causa problema, mas muitas vezes o motivo, né? Muitas pessoas que não fumam, nunca fumaram, têm problemas, por causa disso que eu acabei de explicar. É necessário haver essa troca de oxigênio pelo pulmão todo. Para isso, ele tem que ficar na sua plenitude, ele tem que crescer, ele tem que poder ter toda uma circulação de ar por ele, para ele poder se manter limpo, e para isso, e com isso, manter o nosso sangue limpo, né? Bem oxigenado. Então, eu vou ensinar aqui, eu falei no programa mais ou menos, mas eu vou agora explicar um pouco melhor, detalhadamente, o exercíciozinho, que é a imagem 6. Eu pedi ao Ronaldo para colocar a imagem 6. Então, é para vocês, vamos dizer, de noite, deitados na cama, seria o momento ideal, né? Que você, até para uma pessoa que tem uma insônia, isso vai ser excelente, vai ser uma forma dela acabar com a insônia dela, né? Ela vai se deitar, colocar as duas mãos sobre o abdômen e vai inspirar. Ela vai colocar ar para dentro. No momento em que ela fizer isso, a região abdominal dela vai subir e ela vai sentir essa subida, porque as mãos dela, as duas mãos, vão estar em cima do abdômen. Então, o abdômen vai crescer, o ar vai entrar, o abdômen vai crescer. Ela pode contar, vamos dizer, até 4, né? E aí ela vai fazer o inverso, ela vai colocar o ar para fora e vai sentir as mãos descendo. O abdômen vai descer e as mãos vão descer junto com o abdômen. Então, esse exercício é excelente, não só no processo de cura de doenças, porque isso vai fazer com que o pulmão fique muito mais oxigenado, consequentemente, o sangue vai ficar muito mais puro, muito mais desintoxicado. Então, de noite, deitar na cama antes de dormir. Se a pessoa tem insônia, ela provavelmente vai resolver o seu problema de insônia. Se ela não tem insônia, o sono dela vai ser muito mais tranquilo, muito mais regenerar tudo que tem que ser regenerado durante o sono, né? Então, esse exercício eu sugiro que vocês experimentem. Experimentem fazer isso todos os dias durante uma semana, porque vocês vão ver os resultados.
À medida que vocês forem fazendo isso todos os dias, o que vai acontecer é que uma pessoa que tenha o hábito de respirar invertido no seu dia a dia, no seu cotidiano, sem perceber, ela vai começar a respirar corretamente. Isso é uma coisa que acontece. Alexandre Lowe, quando começou, quando ele era aluno ainda, ele fazendo um processo de uma aula, eu me lembrei disso agora, ele fazendo uma sessão de terapia, ele simplesmente começou, foi dito a ele que fizesse esse exercício respiratório e ele teve uma explosão no meio do exercício. E muita coisa ele sentiu ímpeto de choro, porque as emoções estão trancadas muitas vezes. E quando você faz esse tipo de exercício, você começa a liberar essas emoções. E à medida que isso vai acontecendo, o teu processo respiratório no seu dia a dia, ele vai começando a ficar normal. Ele vai começar a fluir com normalidade, porque você vai começar a libertar aquilo que estava preso, que você estava trancado aqui dentro. E, automaticamente, isso acontecendo, doenças que já estão instaladas em você ou que estão a caminho, vão embora, porque você vai começar a liberar a origem delas, né? Então, você, às vezes, mesmo sem saber, está resolvendo um problema que já tem ou que iria ter, né? Sem ter consciência plena disso, apenas liberando isso. E esse exercício para isso é excelente, né? Com o tempo eu vou aumentar um pouco esse procedimento, ou seja, a gente pode marcar um tempo, existem várias, vamos começar só com isso, sem nada muito rigoroso, só prestando atenção nesse fator, que quando o meu ar entrar, meu abdômen vai subir, minhas mãos vão acompanhar. Quando eu colocar o ar para fora, meu abdômen vai descer, né? E as minhas mãozinhas vão acompanhar. Eu vou ter consciência desse processo. Nós, no outro programa, vamos falar sobre isso, mas eu já vou dizer uma coisa para vocês. Isso é uma excelente meditação. Isso é meditação. Você ter plena atenção no seu processo respiratório é uma forma de meditação. Meditar é você viver, é você estar consciente do teu momento presente. E essa é uma das formas, assim, mais bonitas de se começar, que é você estar consciente do que faz você existir, que é a sua respiração. Então, você já vai poder dizer que está praticando meditação todos os dias à noite, se você fizer 10 minutinhos disso que eu mostrei para vocês, né? Bom, agora nós vamos para um outro fator que eu falei na vez passada, e eu aqui vou ampliar um pouco o que foi dito, que é sobre a babosa do Frei Romano Zago, né? Nós temos a imagem 7, que eu falei, mas não mostrei na vez passada. O Frei Romano Zago, ele tem 2 livros, Câncer tem cura, e o outro é Babosa, não é remédio, mas cura. Quem tiver interesse em aprofundar esse conhecimento, pode adquirir, esses 2 livros são da Vozes, esses 2 livros do Frei Romano Zago. Existem outros livros. Inclusive, existe um médico americano que escreveu 2 livros da babosa exatamente sobre os capilares do corpo, né? São 2 livros que ele escreveu, é um médico alemão. Eu não tenho conhecimento de tradução no Brasil ainda, mas ele fala nesses 2 livros só sobre os efeitos da babosa nos capilares do nosso corpo. O que são capilares? São em todos os condutos. O nosso intestino é um capilar, é um cano, né? O nosso intestino grosso, o nosso intestino delgado, os nossos vasos sanguíneos são capilares. Então, segundo ele, os estudos que ele fez, a babosa ela vai promover a limpeza de todos os nossos capilares. Por isso que eu no programa passado falei e falo sempre que a babosa, a principal ação dela é a limpeza do sangue e do intestino, né? Que são os capilares no nosso corpo. A babosa tem uma ação direta nisso, no sentido de limpar, né?
Tudo bem, uma pessoa que tem a prisão de ventre, ela vai normalizar. Mas uma pessoa que tem a diarreia, ela também vai levar ao equilíbrio, né? Na verdade, além disso, o que ela vai fazer é fazer aquilo que eu comentei no início do programa. Vai limpar as paredes, tanto das nossas veias, das nossas artérias, como também do nosso intestino. Ela vai limpar, né, as vezes. Por isso, às vezes, a babosa, mesmo quem vê a lista que está no livro do Frei do que a babosa cura, vê lá tanta coisa, parece uma panaceia, mas não é. É porque a ação dela, não existe isso que a medicina alopática trouxe para a gente. Tal remédio cura isso. Isso não existe na natureza. Se você for olhar a lista, se você pegar um bom livro de fitoterapia e for olhar a lista do que o limão cura, o limão realmente ele é páreo duro com a babosa. O limão cura muita coisa, muita coisa. Por quê? Porque simplesmente nós temos que entender a ação do limão. É o que eu tento sempre explicar aqui, que tem que se entender o processo como um todo, né? E a babosa é a mesma coisa. Ela fazendo o que ela faz, ela acaba curando muitas doenças. O limão acontece o mesmo processo, né? Então, uma outra coisa que eu queria informar, eu falei que eu tenho a babosa do Frei Romano Zago, né? Ela é fabricada no Rio Grande do Sul, pela firma Proalloy. E eu queria mostrar agora, tem a imagem 8, né? Antigamente, nós tínhamos aquela imagem que está à nossa esquerda, que eram as embalagens antigas. Hoje em dia, a embalagem atual que eu tenho é essa do lado direito, né? Essa é a embalagem atual. Antigamente nós tínhamos vidro de meio litro, isso devem ter foi quando eu comecei logo que ele lançou, isso deve ter uns 14 anos, né? Mais ou menos. Logo que ele lançou, ele tinha embalagem de meio litro e tinha embalagem de 1 litro. Hoje em dia nós só temos a embalagem de meio litro. Uma outra diferença é a forma como ela é feita. Eu vou ensinar agora para vocês como é feita a receita do Frei Romano Zago, né? E na receita dele, a fórmula leva algum destilado, uma cachaça de boa qualidade, uma vodka. Nessa fórmula atual, a Anvisa exigiu que se tirasse esse destilado, então ela hoje em dia não é mais feita como a forma antiga, que é a que está recomendada no livro, que é a babosa, o destilado e o mel. Hoje em dia ela é feita com a babosa, o mel e geleia real, né? Então essas são as diferenças básicas Eu vou explicar como é feito e vou logo adiantar o porquê que no livro do Frei ele manda colocar um destilado, uma cachaça de boa qualidade, um uísque ou uma vodka e o mel. Na verdade, a função desses outros 2 elementos, que agora, no caso, é a geleia real e o mel, é ativar os princípios ativos da babosa. Essa é a função real. Tinha gente que dizia, não, tem que ter aguardente para conservante. Não, não é para conservante. Não é. Essa forma com o destilado e com o mel é uma fórmula que é usada há milhões de anos, muitos anos antes já de Cristo, já era usada dessa forma. Então, é uma maneira de ativar os princípios ativos. Por isso ele fez essa mistura e não falou só da babosa pura, né? A outra coisa, a babosa, ela pode ser usada, o gel dela, para o cabelo, milhões de utilidades. Para a pele, muitas utilidades realmente. O gel. Essa babosa, essa que está pronta no vidro, ou a que eu vou ensinar a fazer, se a pessoa tiver a babosa em casa, ela é feita com a folha inteira. Quer dizer, com a folha inteira o uso seria interno. Para o uso externo, se usa aquela polpa, aquela gosma que tem dentro dela. E aí você pode usar no cabelo, é maravilhoso. A minha avó, quando eu era pequenininha, usava muito a babosa, aquela gosminha de dentro. Ela colocava gema de ovo e colocava e mel. Ela misturava aquilo, né? E passava no... Não, desculpa, eu falei mel, falei errado. Ela colocava gema de ovo e colocava azeite, não era mel.
Mel é o Frei que coloca na fórmula. Ela colocava azeite de oliva, ela colocava gema de ovo e ela colocava aquela gosminha da babosa. E eu me lembro que quando ela passava no cabelo dela, ela tinha um cabelo maravilhoso, e ela sempre tinha que passar no meu, porque eu queria, se ela fazia nela, eu queria que fizesse em mim também. E ela colocava e amarrava uma fralda na minha cabeça, amarrava na dela, amarrava na minha, e aquilo ficava durinho, quando você tirava, aquilo estava tudo durinho, e o cabelo realmente ficava maravilhoso, né? Então, a babosa, ela para ser feita para uso interno, ela deve ser feita com a folha inteira. Complementando a babosa, aquela parte de interna, uma coisa também que é fenomenal é o uso em queimaduras. A babosa, se a pessoa começar a colocar logo depois da queimadura, sem mexer, sem tirar pele, sem tirar nada, isso é um crime. Fazer isso é um verdadeiro crime, tá? Tem que colocar direto ali no local e deixar a queimadura, a pele vai se regenerar e você não vai ter nem marca. Essa é a questão. E também em ferida, se você colocar ela em feridas, ela regenera totalmente, eu tenho experiência disso própria, eu mesma, né? E ela regenera totalmente, inclusive local em que você cortou, você trata com isso e o local se regenera completamente. Bom, voltando ao nosso método de fabricação da babosa, o Frei diz para você, que seria mais ou menos, você ter uma noção de quanto vai botar do quê, né? O que ele aconselha no livro é você medir, as folhas da babosa são aquelas folhas compridas, você colocar uma ao lado da outra e você medir 1 metro de babosa. Você mede 1 metro mais ou menos de babosa. Para 1 metro de babosa, você vai precisar mais ou menos meio quilo de mel, e 50 mililitros do destilado, que pode ser a cachaça, o uísque ou a vodka. Tá? 50 ml seria mais ou menos um quarto de copo. Né? Agora, a questão, isso não é nariz de santo. Se não quiser botar o destilado, você quer fazer, mas não quer botar o destilado, não põe. Né? Põe só o mel. Se você também quiser bater só a babosa com água, tudo bem, não tem problema. Né? A babosa feita de forma com a folha inteira, ela leva aquela parte da casca, que ela é a aloína. E a aloína é extremamente catártica, ou seja, a babosa faz o processo de limpeza e a aloína é que acelera o processo de você eliminar as impurezas que a babosa limpou. Se você tomar uma grande quantidade ou se você tomar demais, fatalmente vai fazer mal. Porque vai sobrecarregar o seu rins, né? Vai eliminar demais. Então, a questão é o não excesso, você tomar comedidamente. O Frei recomenda para quem está com problema, tomar 3 vezes ao dia, 2 colheres de sopa, 20 minutos antes das refeições. Por que 20 minutos antes das refeições? Porque o efeito vai ser melhor. Se você tomar e comer, né, ela não vai ter tempo para agir sozinha. Então, a ação dela vai ser muito mais rápida se você tomar e deixar um tempo sem comer. Se você quiser tomar e ficar muito tempo sem comer, não vai ter problema nenhum. Né? Esse 20 minutos é o mínimo que você teria que ter para ela ter tempo para entrar no seu corpo e começar a fazer o trabalho dela. Né? Uma outra coisa que é muito importante ser frisado. Né? Eu falei no processo catártico da aloína, ou seja, a aloína vai expelir tudo que não fizer parte de você. E, teoricamente, pelo menos, o feto não faz parte de você. É um elemento estranho no seu corpo. Então, nunca uma grávida deve tomar babosa. Né? Então, isso é muito importante. Isso não é uma coisa indicada, não só não é indicada, como não deve, de forma alguma, ser tomado por uma pessoa grávida. Tá? Isso é importante que fique bem claro. Né? Bem, esse preparado da babosa, vocês vão notar que umas vezes vai ficar mais amargo e outras vezes menos. Por quê? Por causa da espessura das folhas. Você vai ter folhas que são mais gordinhas, tem folhas que são mais magrinhas. Se as folhas forem mais magrinhas, você vai ter nesse preparado um gosto maior ativo da aloína da casca.
né? Porque vai ter menos polpa. Então vai ficar um produto um pouco mais amargo. E se as folhas forem mais gordinhas, o gosto vai ser menos amargo, porque vai ter mais quantidade da polpa que não tem gosto nenhum, né? A polpa é completamente sem paladar algum, sem gosto, né? Já ao contrário da aloína, da parte da casca, né? E um outro detalhe importante também é vocês procurarem usar babosa que já tem um certo tempo de vida, não uma babosa nova. Claro que se não tiver outra, serve aquela, mas se tiver. E um outro fator também muito importante é a hora que é colhida. A babosa é uma planta do deserto. Como planta do deserto, durante o dia ela se recolhe. Então, se você colher uma babosa durante o dia, ela não vai ter as mesmas propriedades que ela terá se você recolher de madrugada, por exemplo. Que é na hora em que ela está ativa, totalmente ativa, na parte superior dela, que é o que você vai colher, né? Depois de um certo horário, aquelas propriedades vão se recolher para a raiz e aí a babosa não vai estar com tantas propriedades como se você retirar, colhê-la num horário de madrugada, num horário que ela vai estar no seu auge de potência, né? Então, isso é um detalhe também importante para quem quiser usar a babosa diretamente. Bom, nós agora vamos continuar, não vai dar tempo de falar em muitos, mas nós vamos falar pelo menos mais um das nossas ervinhas que nós falamos da última vez. Nós tínhamos parado exatamente na babosa e íamos agora para a camomila. Então, nós hoje vamos passar a camomila. Vocês estão vendo a camomila, é belíssima, né? Uma planta muito alegre. E a camomila, ela é uma das plantas, eu escolhi essas plantas, essas primeiras plantas que eu estou falando, em função de que ela é uma das plantas que está na lista das plantas do SUS, a serem usadas pelo SUS, que ainda não está em ação em muitos municípios, mas eu acredito, eu espero que em breve nós tenhamos muitos mais municípios trabalhando com esse tipo de ação fitoterapeuta direta, que é uma ação muito mais saudável, muito mais produtiva, a nível de cura. Então, a camomila, ela é uma planta muito interessante. Muitas vezes as mães, as pessoas têm certas coisas prontas. Camomila é calmante, não resta dúvida, camomila é calmante. Só que a camomila ela tem uma coisa que se chama patogenesia. O que seria a patogenesia? A patogenesia é quando você come alguma coisa e aquela alguma coisa te provoca uma reação. A camomila provoca, ou seja, se você tiver uma criança que é extremamente agitada, né, extremamente... Eu não gosto de usar a palavra ativa, porque ativa não é uma coisa ruim, é boa, mas digamos que ela seja um pouco ativa demais, né, um pouco agitada demais. Para essa criança, a camomila vai ser extremamente benéfica. Mas se, por outro lado, você tiver uma criança que, mesmo que ela seja nervosa, ela não seja ativa e agitada, a camomila não vai ser a planta indicada. Aí nós vamos ter que ir para outras plantas que seriam mais indicadas para isso. Nós, mais à frente, vamos falar de outras plantas. Mas, no caso, a camomila, ela tem muito a ver com esse princípio, para você saber qual a pessoa que é muito agitada, que nunca consegue ficar parada, que gosta de se balançar. Essa é a típica camomila, né? Então, muitas vezes uma pessoa que não tem esses hábitos e começa a tomar muito chá de camomila, ela começa a ficar uma pessoa, por exemplo, que só consegue relaxar quando se balança. Isso é uma reação à camomila, né? Então, a camomila, ela é muito boa para estresse, para insônia de pessoas agitadas, de pessoas que são agitadas. Esse é o grande diferencial. Ela é excelente para inflamações, para má digestão, para cólicas uterinas. Ela é uma excelente purificadora do fígado e também para vermes, para pessoa que tem vermes. Ela é excelente antialérgica para dores musculares. Ela, para uso externo, o chá de camomila,
é muito boa para queimaduras de sol. A pessoa que fica toda vermelha por causa da queimadura do sol, ela é excelente. O chá dela, passar o chá dela, é muito bom, né? E também para fazer banhos externos em quem tem hemorroidas. Ela também tem uma ação muito boa para isso. Eu espero que tenha ficado claro essa questão da camomila, de que o uso específico dela no sentido de acalmar, né? Mas nesse sentido de que você vai se acalmar usando a camomila se você for uma pessoa agitada. Se o teu nervoso tem outra procedência, né? Se você não extravasa através do corpo com esse processo de agitação, e aí a gente vai ter que partir para uma outra coisa, um mulungu, uma maracujina, isso a gente vai vendo com o tempo, mas se você tem essa coisa do ser agitada e chega de noite, você está convulsiva, não consegue, são muitos pensamentos na cabeça, e aí você vai tomar um chá de camomila e ele vai ser extremamente benéfico para você, né? A próxima seria o manjericão, mas eu vou deixar para o próximo programa nós continuarmos as nossas plantinhas, porque agora eu vou... Ou será que de repente dá tempo de eu falar no manjericão? Vamos falar no manjericão hoje ainda? Vai dar tempo de falar no manjericão. O manjericão, ele é uma coisa muito comum na nossa vida, no nosso dia a dia, pelo menos poderia ser, né? Uma pizza, você vai usar manjericão, né? Fica muito mais gostosa. Um molho pesto, você vai fazer o teu molho com manjericão, né? Ele é um molho essencialmente, né? Ele é um molho até crudífero, você não leva ao fogo, que eu faço, eu não levo ao fogo, e você pode variar, você uma vez pode botar nozes, outra vez você pode botar amêndoas, eu pelo menos vario e até prefiro às vezes com amêndoas extremamente nutritivas, nozes também. Mas você pode bater aquilo tudo, você pode bater o manjericão, você pode bater a cebola junto, você pode colocar o alho, você pode colocar as nozes ou as amêndoas, você pode colocar o manjericão e você pode bater aquilo tudo, triturar, né? Fazer uma pasta, você pode colocar aquela pasta Aí azeite, né? Azeite é fundamental, é o que vai dar a liga, o azeite, um azeite de boa qualidade. Você coloca aquilo tudo num vidro, você coloca um pouquinho de azeite por cima, você tampa aquele vidro e ali você tem o molho peixe para a hora que você quiser comer uma macarronada, você faz aquela macarronada e você coloca aquele molho por cima, você não precisa esquentar, mesmo aquilo estando na geladeira, até o macarrão vai estar quente, você coloca por cima, mistura e fica maravilhoso. E, em contrapartida, né? Você vai estar tratando da tua saúde no teu alimento. Essa é a ideia. Você tratar da saúde, você cuidar de você na sua alimentação. Essa é a ideia básica, né? É assim que todos nós deveríamos nos manter saudáveis, através de uma boa alimentação, de uma boa respiração. Bom, o manjericão, ele é uma das ervas também da lista do SUS, da fitoterapias do SUS. Ele também é chamado de alfavaca, né? E ele é excelente para distúrbios gastrointestinais. Ele é muito bom para flatulência, para gases, ele é excelente. Consequentemente, ele vai ser muito bom para aftas, para amidalite, excelente. E ele também é muito bom para a questão respiratória, então ele vai ser benéfico em estado de bronquite. Ele é bom para debilidade dos nervos, para insônia, para doenças das vias respiratórias e tuberculose pulmonar, quer dizer, toda essa questão, bronquite, doenças respiratórias, tuberculose pulmonar, qualquer problema no pulmão, ele tomado a pessoa que acabou de ter um neném, ele vai aumentar a lactação dessa mãe. E o bico do seio rachado, não só tomar, mas também passar, você pode esmangar o manjericão e passar, ele vai ser um grande auxiliar para o bico do seio rachado. Pessoas que têm dor de cabeça nervosa, olha só, a gente falou agora há pouco da camomila. Esse tipo de nervoso, esse outro tipo de nervoso, tá? Já não vai ser, a gente já tem o manjericão. Em vez de você tomar camomila, se você não é agitada, mas você é nervosa,
o manjericão vai ser muito mais indicado. Pessoas que têm febre, a pessoa quando se sente fraca, o manjericão é um excelente auxiliar. E pode ser usado também para frieiras, não só tomar, como passar no local, para vermes. E existem pessoas que não têm problema no estômago, mas têm cãibras. E o manjericão é indicado para isso, vai ser um grande auxiliar para resolver esse problema de cãibras no estômago, né? Então, eu acho que deu para entender que o uso do manjericão no nosso dia a dia pode ser excelente. Você, além de tomar o chá quando necessário, você pode usar na sua refeição, como tempero na sua comida, né? E vai estar tendo um excelente auxílio para a sua saúde. Bom, agora nós vamos então para a nossa historinha. E a historinha de hoje que eu vou contar, ela se passa numa floresta, num pântano que tem dentro dessa floresta, e nesse pântano viviam muitos sapinhos. E um dia, os sapinhos desse pântano resolveram fazer uma disputa. Ganhava a disputa quem chegasse primeiro no alto de uma grande torre. Nós temos aí a nossa torre. Quem chegasse no alto dessa torre primeiro ia ganhar a disputa. Todos foram assistir com a intenção de vibrar e torcer por eles. Então, os outros sapinhos, a nossa imagem 3, foram assistir a disputa. Começou, então, a competição, nossa imagem 4. Mas a multidão não acreditava que os sapinhos pudessem alcançar o alto daquela torre e começaram todos a comentar uns com os outros. Isso não é possível. Esses sapinhos não vão conseguir. Não vão conseguir. Mas havia um sapinho que persistia, vem a nossa imagem 5, e continuava a subida em busca do alto da torre. Muitos desistiam, e a multidão já estava gritando: isso não é possível, vocês não vão conseguir, vocês não vão conseguir. E os sapinhos, é a nossa imagem 6, eles continuavam, menos aquele sapinho que continuava tranquilo, embora cada vez mais afante, e muitos sapinhos iam desistindo. A imagem 7. No final da competição, todos tinham desistido, menos ele, que foi mesmo afante e alcançou o alto da grande torre. A curiosidade tomou conta de todos, vem a imagem 8. Todos queriam saber o que tinha acontecido. Mas, quando foram perguntar ao sapinho como é que ele havia conseguido concluir a sua prova, aí vem a nossa imagem 9, eles descobriram que ele era surdo. Essa é uma história que, se nós conseguirmos olhar para ela com os nossos olhos dispostos a ver, né, nós vamos perceber que... Vem a imagem 10, por favor. Que tudo se resume em ter confiança, em acreditar em si mesmo. Na verdade, tudo depende de nós, né? Nós é que precisamos ter confiança em nós mesmos, nós é que precisamos acreditar em nós mesmos e, na verdade, tudo depende de nós mesmos. A nossa diferença para os sapinhos é que nós temos a capacidade de decidir o que vamos ou o que não vamos aceitar. Muitas vezes você pode ver essa história, como eu já vi, e no fim a pessoa diz: não, nós devemos ficar surdos ao que os outros nos falam. Não, eu não acredito nisso, não é por aí. Nós não devemos nunca ficar surdos a nada do que nos falam, nunca. A questão é que nós devemos ouvir
aprender a ouvir e questionar. Ouvir tudo, não ficar surdo a nada, mas também aprender a questionar tudo, tudo. Esse é o grande potencial que o ser humano tem. Esse é o nosso grande diferencial. E devemos aprender a saber confiar nas nossas decisões e aprender a decidir por nós mesmos e não nos deixarmos guiar pelo pensamento dos outros. Esse é o grande aprendizado, né? E aí dá resultado, como deu para o sapinho. No caso dele é porque ele estava surdo. Só que nós somos seres humanos e temos esse potencial. Eu costumo dizer que existe um ditado que se usa muito, muito. Quando você põe uma maçã, quando você tem maçãs e coloca uma maçã podre lá dentro, as outras maçãs apodrecem. Ou quando você coloca uma maçã boa num balaio de maçãs podres, a maçã apodrece. Existem várias formas de colocar esse ditado. Seja como for, o nosso diferencial para a maçã é o que nós devemos usar e não temos usado, na verdade. É a autonomia, é o aprender a pensar de Kant, é o conhecimento, é o aprender a dizer porquê, não só para o outro, né? Mas principalmente para nós mesmos. Nós temos que aprender a não aceitar manipulações, a não aceitar uma coisa só porque outra pessoa disse. Muitas vezes a pessoa tem uma fala mansa, diz mansinho, outras vezes não. Mas às vezes diz mansinho, mas o que ela diz não é verdade. E nós temos que aprender a ter esse diferencial, a buscar a verdade. Tenha ela sido dita de uma forma mansa, né? Ou tenha sido dita de uma forma agressiva, não importa. O que importa é a verdade. Isso é o fundamental. E isso nós não temos muito, nós somos muito acessíveis à manipulação. Na verdade, existe uma grande facilidade no ser humano de priorizar quem massageia nosso ego. Isso é verdade. E não é por aí, né? Isso não é por aí. Na verdade, muitas vezes, a pessoa massageia o nosso ego e está nos levando para o mau caminho. Essa é a verdade. Então, qual o nosso diferencial no caso da maçã? É você ser uma maçã boa, por exemplo, ser colocado num cesto de maçã podres e conseguir manter sua integridade. Ou então, num balaio de maçãs boas, você colocar uma maçã podre e ninguém se afetar por isso. O importante é nós aprendermos a desenvolver o nosso questionamento. É nós aprendermos, mesmo que nós não conseguirmos enxergar tudo, nós tentarmos. No começo vai ser mais difícil, mas à medida que a gente tenta e tenta, cada vez nossos olhos se abrem mais. Cada vez a nossa visão fica mais clara, fica menos turva. O nosso ângulo de visão abre. Existe uma... Eu costumo dizer que você, para poder crescer, né, ou você, para poder evoluir, tanto fisicamente, a nível de saúde também, como espiritualmente, é importante que você não funcione usando antolhos. Antolhos é aquilo que os cavalos usam. Quando você vê os cavalos andando, eles têm que levar aquilo porque senão eles se dispersam. Nós podemos olhar para os lados e não só podemos, como devemos. Nós não devemos exatamente o contrário, usar aquilo. Nós temos que aprender a olhar em todas as direções. O bom ninja, ele chega até atrás dele, né? Ele consegue desenvolver essa capacidade. A percepção dele é tão grande, né, que a percepção imaterial se transforma numa percepção material, realmente, que ele sente quando alguém se aproxima. Mas ele não aprendeu isso estalando os dedos. Ele aprendeu isso com muito exercício, tentando, se exercitando, se desenvolvendo. Para quem não está acostumado, é difícil, mas é perfeitamente possível. Nem que fosse impossível, né? Está aí o exemplo do nosso sapinho surdo. Era impossível, mas como ele não sabia disso, ele conseguiu. Existe aquela frase, em não sabendo que era impossível, conseguiu.
E isso também, porque, na verdade, tudo, nós temos potencial para tudo, né? A questão é concretizar, é colocar em prática. Muita gente não consegue, muitas pessoas não conseguem coisas que são perfeitamente possíveis para outras. Ou seja, para aquela pessoa, aquilo era impossível. Para outra que conseguiu, não era. Então vem aí a questão do Ford, do Henry Ford, que ele dizia, se você acreditar que pode, ou se você acreditar que não pode, essa é a sua verdade, né? Então, é importante a gente ter isso claro. E aí nós vamos ver a última imagem, que é uma frase que eu gosto muito da Eleanor Roosevelt. E eu acho ela assim, ela resume praticamente tudo que a gente está falando aqui. Ninguém pode fazer você se sentir inferior sem o seu consentimento. Essa é a pura verdade. Se nós temos um problema, se nós temos um aborrecimento, se fomos humilhados, se fomos não importa o quê, né? Nós só vamos encarar aquilo como uma coisa ruim se nós nos permitirmos. Senão, a gente, é aquela história, um dia ainda vou contar a história do monge, a gente não recebe esse presente, é um presente ruim que nós não queremos, basta não receber. Então, se eu não permitir, ninguém pode fazer com que eu me sinta inferior. Só eu mesma posso fazer isso comigo, mais ninguém. Isso é uma coisa que a gente tem que ter bem clara na nossa cabeça e começar a questionar, né? Até mesmo no que nós já fazemos no nosso cotidiano, eu já tenho contado outras historinhas sobre isso, e questionar, é isso que eu quero? De repente é porque eu não quero isso ou aquilo que eu estou doente. Então, questionando isso, de repente, eu vou começar a fazer essas coisas virem à tona, o que é um processo difícil, eu não nego, mas eu vou conseguir resolver a minha doença. Não protelar a doença para daqui a um tempo ela voltar. Não, eu vou resolvê-la de uma vez por todas. E estamos chegando ao final do nosso programa. Contamos com vocês. Os nossos horários são o programa ao vivo, às sextas-feiras, às 13 horas, logo após o programa Cidade e Comunidade, do Roberto Costa. Nós temos a nossa reprise, às segundas-feiras, às 3 horas da tarde, às 15 horas, ou às quartas-feiras, às 5 horas da tarde, às 17 horas. As perguntas podem ser feitas através do e-mail sintonizandosaude@hotmail.com.br ou através do Facebook. Vocês podem acessar nossa página no Facebook, Sintonizando Saúde. Se vocês curtirem nossas páginas, nossa página, você curtindo a nossa página, você vai ter acesso sempre à nossa programação. E eu tenho colocado lá também os nossos programas. Eles estão também no YouTube, nossos programas. Quem quiser também pode ir no YouTube e assistir os nossos programas passados. Vocês também podem tirar dúvidas através do nosso telefone, os 22429991, aqui da emissora, ou 22370720, que é o meu telefone pessoal. O programa pode ser visto na TV Vila Imperial, canal 19, ou através do site da emissora. Vocês podem ir lá, no www.tvvilaimperial.com.br, ou ainda através da página do Facebook, a página da TV Vila Imperial. Vocês podem ir lá na página no Facebook da TV Vila Imperial, vocês podem curtir a página também, vão ter acesso a toda a programação aqui da TV, e vocês podem também assistir através dos dispositivos móveis de vocês. Você está com o teu celular, quer assistir o programa, não está em casa, você através do teu celular, do teu dispositivo móvel, você pode assistir o nosso programa, né? Bem, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada. Até o nosso próximo programa. Paz, saúde, alegria e bem para todos. Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough.
told you you can